Fernando Schiller, pensando o Brasil no dia de Natal. Schiller, você está bem? Passou bem? Foi bem com a família? Foi uma noite agradável? Espero que sim. Tudo bem, Oleg. Olha, bom Natal para todo mundo aí, bom final de ano aqui. Foi muito bom, até me vestir de Papai Noel aqui para ver a gurizada aqui. Para. Quero fotos. Ficou meio estranho, né? Não, sem registro. Não tem. Transparência. Você que cobra a transparência de todo mundo, eu quero um pouco de transparência. Uma fotinho na rede social, nem que seja pequenininha, Schiller. Eu me inspirei em alguns ministros, aí decretei sigilo, viu? Sigilo 100 anos, né, pra imagem. 100 anos. Tá certo. Schiller, você tá de olho hoje na carta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria te ouvir sobre isso, Schiller. Olha, vamos lá, né? Eu acho que o presidente está no momento, o ex-presidente, né, no momento de fragilidade pessoal, né? Imagina, o sujeito está entrando pela, sei lá quanto, 10ª, 20ª operação, cirurgia de risco, né? Está isolado, preso, né? Sem muita perspectiva de mudança de regime, né? Vendo todos os seus aliados já se movimentarem em outra direção, ou seja, querendo o seu legado, mas de alguma maneira já descartando, né, a figura pessoal do líder. Então isso cria um sentimento, acho que é um sentimento difícil para quem está numa situação como a do ex-presidente Bolsonaro. Aqui não entra no mérito, tá? Evidentemente quem está preso lá está se sentindo injustiçado, né? Então é lógico você colocar alguém de extrema confiança. Bota seu filho, alguém que tem o seu sobrenome. Porque na medida que entra o Flávio, como seria o caso do Eduardo também, quer dizer, o ex-presidente ele se percebe como no centro de novo do processo. Então ele está preso, mas tem alguém da família, alguém de estrita confiança, representando a sua posição no centro do jogo. Então, quer dizer, de alguma maneira, Bolsonaro, né, volta ao centro do jogo no campo da direita, da oposição ao presidente Lula no processo eleitoral. Perfeito. Então, na lógica do ex-presidente Bolsonaro, isso faz todo sentido. Agora, a pergunta é se na lógica da oposição isso faz sentido, né? Porque aí entra um outro problema. A gente analisando pesquisa, a gente gosta aqui na Band de analisar várias pesquisas, né? Todas têm o seu perfil, né? A sua metodologia, mas vamos pegar, qual é o grande problema uma candidatura do Flávio, né? Ela é boa de primeiro turno, né? As pesquisas mostram isso. Por quê? Porque tem o Bolsonaro, quer dizer, a família Bolsonaro, o nome Bolsonaro já sai ali com 30%, 35%, um terço, arredondando um pouco do eleitorado, mas não necessariamente uma candidatura forte em termos de perspectiva de segundo turno, porque a gente está muito longe ainda do processo propriamente eleitoral. As duas últimas pesquisas nacionais saíram, foi uma a Quest e outra da Datafolha, tem muitas outras, mas essas foram muito recentes, mostraram, o Eneg, Larissa, uma rejeição de 60% e 62% do Flávio Bolsonaro, em torno de 5, 6 pontos acima do Lula, né? E se você for para os governadores, Tarcísio, Ratinho, Zema, isso cai para 40 e alguma coisa, certo? Então cai bem para baixo, né? Então é óbvio que todos os candidatos, qualquer candidato da oposição que se firmar, vai crescer a rejeição. O problema, como a gente diz na ciência política, ciência eleitoral, é a curva de crescimento da rejeição. Quando a curva do Flávio já começa muito alta, né, e o acirramento durante a campanha eleitoral é complicado, né, então tende a aumentar ainda mais a rejeição, isso é muito difícil. Então, vamos lá, é uma candidatura de posicionamento, é uma pré-candidatura, né, de posicionamento, mas eu ainda pago para ver o que vai acontecer depois do Carnaval, tá? Quando as águas de março chegarem para fechar o verão, se de fato essa candidatura, essa pré-candidatura foi uma marcação de posição, foi uma espécie de arrumação de jogo do ex-presidente Bolsonaro, ou se ele fará alguma revisão. Vamos fazer uma hipótese muito rápida. Se a candidatura se fixar, se consolidar, você tem um cenário. Agora, se ela continuar com os números que tem hoje em pesquisa, não descarto que haja uma revisão. Agora, Schiller, eu fico imaginando o seguinte aí, para que você aprofunde um pouco mais. O Tarcísio, ele não precisa provar para ninguém que ele, se eventualmente ele viesse a ser ou vier a ser
nome escolhido, e nós só vamos saber depois de abril, ele não precisa provar para ninguém que ele é Bolsonaro. Ele não precisa provar para ninguém que ele é um candidato de direita. Então, o desafio dele vai ser conquistar aqueles que não têm pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a mesma admiração, o mesmo carinho, a mesma atenção que os eleitores de Bolsonaro. Então, é provável ou possível que uma eventual campanha Tarcísio para presidente seja uma campanha mais distante do Bolsonaro. Já o Flávio Bolsonaro, e tem a ver com o que você falou, é a segurança que o Bolsonaro tem de que a agenda Bolsonaro fica na pista, né? Ele não vai poder simplesmente se afastar como o Tarcísio pode. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a utilidade da campanha para poder reafirmar a liderança e não para tentar ganhar. Pois é, mas é aí que tem um pequeno problema. Eu me lembro dois pontos aqui, né? Um foi a entrevista que a gente fez no Canal Livre com o senador Ciro Nogueira. Tá? E o senador Ciro Nogueira, ele disse uma frase que me ficou na cabeça na época. Ele disse o seguinte: olha, todo mundo aqui pode ter este ou aquele interesse nas eleições, mas ninguém é mais interessado nas eleições do que o próprio ex-presidente Bolsonaro, porque ele é o que tem mais a perder. Porque a única chance de ele receber um indulto, um perdão, enfim, sair da prisão mais cedo, é ter um presidente da República aliado que lhe conceda esse indulto presidencial, né? E que seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, porque é outra etapa aí talvez mais complicada ainda. Então ele precisa não só um presidente que se eleja, né, um presidente eleito, e que tenha uma capacidade de negociação no Supremo, né? Que não é propriamente, digamos assim, tudo pode acontecer, né? Muita coisa pode mudar, mas não é exatamente o perfil da própria família Bolsonaro, porque aí joga toda uma discussão dos últimos anos no Brasil. De alguma maneira, por mais que o Flávio tenha se posicionado nesses primeiros 30 dias aí de pré-candidatura de maneira moderada, tentando ampliar a sua interlocução, ele diz: olha, eu sou um Bolsonaro um pouco diferente, eu não vou fazer aquele cercadinho, eu não vou ter esses rompantes aí, eu não vou me questionar a urna eletrônica, E ele realmente tem um perfil diferente. O Flávio, ele é do grupo familiar, historicamente, o mais moderado. Mas, como tu bem disseste, quer dizer, é muito difícil que isso passe por debate público, né, dessa maneira, né? Porque, bom, ele carrega o sobrenome, é filho, né? Então é difícil essa ampliação, né? Então é assim, por isso que eu digo, acho que em algum momento, se a candidatura não decolar muito rapidamente, né, eu acho que é possível uma revisão aí, a partir do próprio interesse do ex-presidente Bolsonaro. Alguém vai soprar no ouvido dele dizendo o seguinte: olha, é bacana marcar posição, é bacana ter o filho lá e tal, mas o mais bacana ainda é ganhar a eleição, hein? Mais bacana ainda é ganhar a eleição. E numa eleição polarizada, ajuda, né? Numa eleição polarizada, quem ganha o centro tem grande vantagem. E vamos lembrar o que disse para nós o Felipe Nunes da Quest, também no Canal Livre. Baixar a rejeição quando você está na oposição durante uma campanha eleitoral é difícil. Sim. Então eu estou aqui nesse final de ano, aqui um pouquinho de caldo de galinha, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 2 meses aí. Sim, não, vamos acompanhar. Fernando Schiller, um Feliz Natal, o dia ainda não acabou, um ótimo final de ano, porque na semana que vem eu e a Larissa Biscay estamos de folga, então a gente só volta a falar agora em 2026, aqui na Band News FM, né? Mas então desejo a você uma grande entrada de ano novo, um grande 2006, e você é peça fundamental 2026, eu estou meio doido, né? 2026, e você sabe que você é peça fundamental nas explicações para que a gente possa entender esse panorama alucinado da política nacional. Schiller, obrigado e um bom ano para você. Valeu, pessoal, boa folga merecida, falamos em 2026, grande abraço.